Dia 15, mês 9, ano 2023. Agora são 9h50 da manhã. Então, muito bom dia pra você que tá me ouvindo, cara. Eu aqui com essa voz de quem acabou de acordar, mas eu te prometo que não, cara. Não acordei agora não, tá? Cara, fui descer, né, naquele meu modo automático. Eu já me dirijo à cozinha pra fazer o meu café. E quando eu coloquei lá a leiteira no fogo, eu me lembrei que o gás acabou, cara. Puta que pariu, mano. Aconteceu ontem, na verdade, só desgraça, cara. Inclusive, eu vou contar bastante desgraça aqui, mas eu quero deixar claro aqui uma coisa, Primeiro, eu quero deixar alguns avisos importantes pra vocês. O primeiro aviso é, entra lá na comunidade do Discord, tá? Tem uma comunidade lá, que tá lá eu e o Estação Nômade. A gente tá nessa comunidade conversando pra caramba. Ele nem tanto porque ele tá num processo de migração, tá em processo de preparação, porque o japonês aí, o Japio, foi pro Canabolas, né? Foi lá pro Canasbolas, Canadá, foi pro Canadá. E tá se preparando lá, cara. Tá mó correria insano, o maluco tá dormindo no chão, mas tá feliz, né? Até porque você tá no Canadá, não tem como você ficar triste no Canadá. Tipo assim, tá de sacanagem, mano? Tu vai ficar triste no Canadá? Isso não faz o mesmo. Se você fica triste no Canadá, você fica triste em qualquer lugar. Não tem como... Ah, não, ele vai pra Dubai, mas ele tá triste, tá lá, ó, brincando de Fruit Ninja no braço, em Dubai. Isso é possível? Talvez, né? Se for o mesmo cara que ficou chorando no Canabolas, o que não é o caso do Estação Nômade, ele tá feliz. Tá lá dormindo no chão, mas tá feliz. Então, talvez ele esteja um pouquinho ausente, mas em breve ele tá de volta, já tá empolgado, com uma saudade imensa de gravar podcast, assim como eu, né? Eu não tenho gravado muito, porque tem alguns motivos principais para eu não estar gravando. O primeiro deles é a correria. O segundo deles, esse é o principal, tá? Eu não tenho vergonha na cara pra falar disso, mas eu tô aí há quase 2 meses só fazendo distro hopping. Cara, eu tô testando um monte de sistema aqui pro meu computador. Eu não vou falar aquele nomezinho porque já vai remeter vocês a assuntos tecnológicos e vai parecer chato, né? Eu tenho falado muito disso no passado. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu tô voltando a ponderar, excluir um episódio meu em que eu falo de Debian, porque realmente eu era muito leigo ali. Não que eu seja um especialista agora, mas com base no conhecimento que eu adquiri, eu percebo que muita coisa ali eu caguei no pau, né? E agora parece que finalmente eu encontrei um sistema que vai ser o definitivo no meu computador. Um sistema completo, um sistema estável, completo entre aspas, né? Porque ele não vem autoconfigurado e não vem com pacotes instalados. Eu tenho que instalar programa até pra ouvir música, cara. Instalar programa pra visualizar imagem, pra visualizar vídeo, pra visualizar PDF e EPUB também, né? Tem programinha pra tudo. Eu tô tendo que pesquisar, encontrar opções leves e minimalistas e fazer a instalação manualmente via terminal. E eu até gosto disso, cara. Vou te falar, eu me acostumei e pra mim é muito melhor você fazer a instalação pelo terminal do que ter que ir lá no site de cada programa. Daí eu baixo o executável daquele programa, daí eu faço todo o processo de instalação. Cara, isso é chato, cara. Ai, meu Deus do céu, eu não sinto falta do Windows, até porque eu só fiquei só no 7, né? Mas agora, pessoal, o aviso principal que eu tenho aqui pra vocês, e eu preciso, por favor, cara, por favor, dê atenção pra esse aviso, dê atenção pra isso que eu vou falar agora, que é o seguinte. Eu vou, entre aspas, desabafar, porque eu não tô triste, tá? Eu não tô triste. Eu só vou dar um relato aqui. Mas esse relato, gente, eu não quero que vocês sintam pena de mim. Eu não quero que vocês ficam... Ai, que coitadinho dele. Ele tá passando por problemas. Não, por favor, não faça isso, tá? Possa ser que Pode ser que uns anos atrás, há uns anos, né? Lá pra 2020, na época do Nancast, nesse período aí... Eu até ficava triste o tempo todo, ficava desabafando, esperando ser compreendido, tá? Naquele tempo era assim. Mas eu cresci, gente, eu amadureci, isso é normal, né? 2020,
Pra 2023 são 3 anos, então seria uma merda se eu não tivesse amadurecido nessa margem de tempo. Então, hoje, mais maduro, eu não quero que você tenha pena de mim. Eu quero que você apenas me ouça. Então, algumas coisas tristes que talvez eu fale aqui, não é porque eu quero desabafar. Não é porque eu quero relatar os meus problemas pessoais. É porque eu quero registrar, tá? É o caráter puramente de registro, gente. Porque eu tenho a certeza que daqui a uns anos, lá pros meus 28 anos, 30 anos de idade, lá pra 2050, eu tenho certeza que daqui a décadas, daqui a muitos anos, eu vou ouvir essa gravação de novo. E quando eu ouvir essa gravação, eu vou me lembrar de muitas coisas que eu vivi no tempo presente. Eu vou me lembrar de muita necessidade que eu passei, muito prejuízo que aconteceu na minha vida. E se eu realmente, no meu momento presente aqui e agora, se aqui eu realmente for prudente, eu realmente agir da maneira como eu deveria agir, e consequentemente ser recompensado por isso, então daqui umas décadas eu não vou ouvir essa gravação triste, cara. Daqui umas décadas eu vou ouvir essa gravação feliz. Eu vou ouvir essa gravação com a sensação de dever cumprido. É isso que eu quero. Então eu tô registrando aqui porque é necessário. Você já viu nesses podcasts, nesses vídeos de motivação, aqueles cara que... Quando o cara dá... Peraí. Caralho. Quando o cara se dá bem na vida, ele começa a contar a história dele do passado. Não, é que quando eu era criança eu não tinha isso pra comer, minha família não tinha condições, meu pai usava droga, minha mãe tinha que arcar com tudo sozinha. E agora eu tô aqui, eu sou foda. Tu já viu isso? Já viu? Eu já vi, cara, várias vezes, né? Então, eu quero ser isso, tá? Eu não quero ser rico, né? Não é a minha vontade de enriquecer, mas... o que eu quero eu já tô buscando. Eu tenho isso muito bem claro na minha cabeça. Então agora é só eu correr atrás e... continuar pedindo forças a Papai do Céu pra que eu não pare esse meu caminho. Mas... é isso, cara. Se nem eu tenho pena de mim, por que você teria, cara? Ao invés de você ter pena da pessoa que tu ouve na internet, por que tu não para um momento e olha pra sua própria... e olha pra sua própria vida? E se questiona se você realmente é aquilo que tu quer ser. Ou se você já chegou num ponto em que dá pra relaxar, em que dá pra ficar satisfeito ali e entrar numa zona estática. Porque tem muita gente, cara, que tá atrasando a própria vida através de decisões imprudentes que são mediadas por estímulos, né? O principal estímulo, o principal desejo, o principal ato que acaba atrasando a vida de muitas pessoas é o prazer, cara. É o prazer provindo do intercurso entre um macho e uma fêmea. Vamos colocar assim, só pra você entender, né? O cruzamento entre macho e fêmea. Claro que na sociedade em que a gente vive, existem os homossexuais. Então pode ser entre macho e fêmea fêmea. Mas esse intercurso ele gera um prazer aparentemente inenarrável, né? E ele faz as pessoas tomarem decisões que acabam atrasando a vida delas por muito tempo. Tipo você engravidar aos 16, né? Você engravidar aos 20. Você ser pai, ser mãe, antes de sequer terminar o ensino médio. Ou seja, a sua perspectiva de mundo não estava mirando sequer numa faculdade. Você não estava nem pensando o que vai vir depois do ensino médio. Ou então, qual o custo de se manter uma criança, cara? De se manter um bebê? Você não estava pensando nessas coisas, você só queria se satisfazer. E aquela satisfação do intercurso, ela só apareceu na sua vida justamente porque você ouviu falar disso, na escola mesmo. Ou então porque você já experimentou e descobriu o quão bom isso é. Então você quer mais. Você quer de todas as formas possíveis. Todas as formas, desde que elas agreguem mais e mais prazer nesse processo. É como um vício mesmo. Então, muitas pessoas atrasam a própria vida por causa disso. Ao invés de você ter pena de mim, pelas coisas que eu vou falar aqui, porque realmente são algumas coisas bem chatas, você tem que me ouvir, né? Inclusive eu falei isso com um amigo meu recentemente.
Eu falei, meu irmão, você tá mal agora, cara. Você tá num processo complicado, mas eu quero que tu saiba que eu tô aqui. Eu quero que tu saiba que tu é meu amigo, cara. Então eu tô aqui por você, cara. E eu quero que você saiba que os seus problemas, os seus desabafos não vão me deixar triste. Os seus desabafos não vão acabar com o meu dia. Porque agora, aos 20 anos, agora em 2023, eu aprendi uma coisa, cara. Quando eu ouvir os seus problemas, eu não tenho que enxergar uma pessoa precisando de ajuda. Eu não tenho que desenvolver a vontade, a necessidade de te ajudar. Eu não tenho que te ajudar. Quando eu ouvir os seus problemas, eu devo enxergar uma vida trilhando o seu próprio caminho. Eu tenho que fazer isso, cara. Então, quando você desabafar pra mim, eu não vou ficar pensando em te ajudar. Eu não vou ficar pensando em que maneira eu posso te ajudar. Na minha cabeça, eu vou imaginar um bichinho, cara. Um bichinho. Andando sobre o mundo. E descobrindo coisas, descobrindo árvores de várias aparências, descobrindo outros bichinhos diferentes, alguns perigosos, alguns amigáveis, e alguns que simplesmente não vão mexer com ele desde que ele não mexa com aqueles bichinhos. Então você, assim como eu, nessa caminhada da vida, nós somos bichinhos que tá andando, nós somos formiguinhas. A gente tá andando e descobrindo o mundo e tudo parece muito grande porque nós somos formigas. Conforme a gente adquire inteligência, a gente para de andar sobre o asfalto e sobe na calçada. E quando a gente sobe na calçada e olha para trás, vê que o asfalto era uma coisa muito maior e muito mais volumosa. Só que não parecia, porque quando você tá no asfalto, tem um monte de poeira, tem um monte de pedrinhas, tem um monte de outras formigas andando sobre o asfalto. Então, ao invés de você olhar a completude do asfalto, você tá olhando para aquela poeirinha que tem quase o mesmo tamanho que você. Afinal de contas, você é uma formiga. Ou então você tá olhando para pedrinhas que servem como barreiras para você continuar andando. Então, como aquelas barreiras estão ali, você não consegue transpor as barreiras, você vai trocar o seu campo de visão para a formiga que tá na frente. Porque aquela formiga se deparou com aquela barreira antes de você. Então ela vai tomar uma decisão. Ela vai virar para a direita e depois seguir em frente. E você vai fazer o mesmo. Afinal de contas, o seu campo de visão agora é aquela formiga. Quando você finalmente decide procurar uma calçada, procurar alguma coisa que você precise subir ao invés de andar em linha reta, você sobe, olha para trás e vê que o asfalto era uma coisa muito grande. Todo mundo tá no asfalto. Pouquíssimas pessoas ainda tomaram a decisão de subir essa calçada. E eu posso me considerar um privilegiado. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ficar criticando as pessoas medianas, né? E quando eu falo medíocre, nessa gravação talvez eu use muito esse termo, mas quando eu falo medíocre, eu não tô usando o termo, eu não tô falando de maneira pejorativa, tá? Eu não tô usando no sentido pejorativo, de ofender. Eu não quero... Com falar pessoas medíocres, eu não quero ofender essas pessoas. Eu tô querendo falar que pessoas medíocres são as pessoas médias, pessoas medianas, as pessoas que fazem a mesma coisa que todo mundo faz, que pensam da mesma maneira que todo mundo pensa. Claro que os seus pensamentos são seus pensamentos, mas o mecanismo que move os seus pensamentos é o mesmo mecanismo que move o pensamento de outras pessoas. E todas essas pessoas foram influenciadas pelas mesmas coisas. Ou então pelo mesmo segmento, talvez coisas diferentes, mas o segmento é o mesmo. Né? E é um grande volume de pessoas que está naquele espectro. Essas são as pessoas medianas. Essas são as pessoas medíocres, sem falar na maneira pejorativa, na maneira que ofende. Não, eu não quero ofender. Não é minha pretensão. Então, agora que eu consegui subir a calçada, não cabe a mim criticar aquelas pessoas. Não cabe a mim olhar pra trás e dar risada daquelas pessoas. Porque quando eu faço isso, eu tô falando muito mais sobre minha pessoa do que sobre aquelas pessoas. Quando eu ofendo aquelas pessoas, na verdade, o que eu tô transpondo verdadeiramente é que eu tô ofendendo a mim próprio. É a minha alma que é podre, não é a alma daquelas pessoas que é podre, tá entendendo?
Então, como eu tive o privilégio, né? Que não é privilégio, é mérito. Tomar a decisão própria de sair desse espectro. Isso é difícil, isso é doído e é complicado demais. Então, quando eu tenho o mérito de alcançar essa posição privilegiada, a minha postura não deveria ser de criticar as pessoas que ainda estão no asfalto, mas sim de tentar construir uma rampa para facilitar, para que pelo menos algumas delas, e geralmente são as pessoas mais novas, né, as crianças, porque os adultos eles já têm uma mente convicta, eles já têm uma mente pronta, então eles não vão, mesmo que eles enxerguem algum tipo de benefício em subir naquela rampa, eles não vão se prestar o serviço de subir, por causa do orgulho deles, por causa do ego deles. E também porque eles se familiarizaram tanto com a mediocridade que desenvolveram uma cabana confortável em meio àquele asfalto quente. Então o asfalto está quente, mas a cabana deles é de palha e tem um ventilador ali. Então ele até está sofrendo com o calor, ele até percebe que não pode pisar no chão, vai ter que ficar ali, sentado na cadeira, até anoitecer, que daí ele pode pisar no chão e fazer tudo o que ele precisa fazer. E aí ele vai voltar e o chão vai estar quente de novo. Mas ele já se acostumou com isso. Ele até forrou uns tapetezinhos assim para que o chão fique menos quente. Então esse cara não vai subir na rampa, porque ele já se familiarizou. Ele não se incomodou, ele não ficou insatisfeito e tentou sair. Ele tentou aos poucos se convencer até o ponto de ter uma mínima satisfação e se agarrar completamente a uma mínima satisfação. E geralmente usar uma religião como suporte a isso. Porque as outras pessoas fazem a mesma coisa. Por que quem tem fé são as pessoas que têm... As pessoas mais pobres são as que mais têm fé, entre aspas, né? É por causa disso, elas precisam se agarrar a alguma coisa, né? Elas não experimentam o bom da vida, digamos assim. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso porque aí é um pouco complicado, mas... Entende? A pessoa que está numa posição privilegiada, e isso acontece, tá? Isso acontece. E essas pessoas, obviamente, elas são criticadas, elas são escorraçadas. Algumas se prestam ao serviço de construir uma rampa para que as novas gerações possam enxergar um atalho. E outras não vão fazer isso. Outras vão simplesmente seguir a sua vida e subir posições mais privilegiadas. E isso também não é ruim, né? Porque aquelas pessoas que se prestaram o serviço de construir uma rampa, eventualmente aquelas pessoas vão subir aquelas posições privilegiadas e vão ouvir os relatos de quem já está lá em cima. E com isso ela vai conseguir fazer um rapel, cara. Para que as pessoas que subiram pela rampa quiserem subir mais, vai ter um rapel ali para auxiliar aquelas pessoas. Ou pelo menos um marcador para elas saberem qual o local correto onde elas possam subir. Então sempre vão existir essas pessoas. E o ideal, cara, é que se no futuro, você que está me ouvindo, você acabar saindo da zona do asfalto em que as formigas andam e subir para uma calçada, grava isso que eu tô falando aqui, cara, sabe? Eu pretendo subir essa calçada, eu não vou falar muito sobre isso, eu não vou me aprofundar sobre isso aqui, mas quem sabe, né? Quem sabe? E o que eu tenho pra falar de coisa ruim? Cara, é coisa financeira mesmo, né? Coisa financeira. É isso que eu quero registrar. Novamente eu deixo claro. O que eu vou falar aqui é sobre caráter de registro. Eu quero registrar isso aqui para que no futuro eu possa ouvir e quem sabe chorar de emoção, né? Chorar um pouco, chorar de alívio, né? De cara, graças a Deus deu certo, cara. Ainda bem que eu me esforcei. Ainda bem que eu abri mão de muita coisa para poder estar aqui. Né? Quem sabe isso aconteça? Quem sabe? Quem sabe um dia. Então eu preciso registrar isso para poder validar o futuro. Mas aqui em casa a gente tá passando umas situações bem complicadas, cara. Talvez a Light vai cortar a luz aqui em casa de novo, tá, gente? Por questão financeira, a nossa luz tá vindo muito alta. A gente não tá entendendo por quê, cara. Pra ter uma ideia, esse mês a conta veio 350 e pouco, cara, de luz.
Aí a gente até chamou a Light pra ver aqui se tem alguma coisa de errado, porque não é possível, cara. A gente não tem nada de eletrodoméstico. O que tem aqui é geladeira, que puxa, né? As coisas assim que realmente puxa é o chuveiro, só que tá no 220 e a gente não toma muito banho, né? Tipo assim, a gente não toma banho longo, é o que eu quero dizer. Eu tomo 2 banhos por dia, mas são banhos rápidos, né? É que eu ligo o chuveiro, molho o corpo, depois eu desligo o chuveiro, ensabou, sei lá, cara. Passo sabão no meu corpo, depois eu esfrego o sabão com a minha mão, depois ligo o chuveiro só pra tirar o sabão, já era, né? Pra economizar água. E luz também, né? Porque a água é quente, porque é banho quente. Então é o que puxa muita luz aqui, teoricamente. Máquina de lavar, geladeira, micro-ondas e chuveiro. Ah, mas você não citou airfryer, porque não tem, cara. Não tem airfryer, não tem forno elétrico, não tem nada disso, cara. Não tem, sabe? Poxa, nem o fogão que tem aqui, cara, como aqui em casa não tem muita tomada, a gente precisa de uma extensão para ligar o micro-ondas e o fogão. O fogão é um cooktop. Então o fogão não fica na tomada. E nem o micro-ondas fica na tomada. Um dos dois vai ficar ou não vai ficar, sabe? Fica sempre alternando. E mesmo assim essa conta de luz tá vindo muito alta. A Light falou que tem 2 fases que estão muito altas, enquanto uma fase está normal. Isso é um pouco estranho. E a gente não entende por que isso está acontecendo, cara. Não entende. 300 e pouco de luz, 200 e pouco de água, o financiamento da casa é R$2.000. Então, mediante isso, você se pergunta, pô, e a comida? E a fome? Pois é, cara, é disso que eu quero falar, cara. Tá complicado, cara. A gente chegou num ponto em que tem R$30 na minha conta pra eu comprar comida aqui pra casa pra usar o mês inteiro. Minha irmã tava inclusive reclamando comigo que eu não tô comprando pão. Cara, eu falei sério com ela, já é a segunda vez que eu falo sério, eu tô quase mandando ela tomar naquele lugar, cara, porque me estressa esse tipo de assunto. Me estressa, cara, dá um pouco de raiva de ser pobre, cara, dá raiva, dá, sim. E novamente, gente, não sintam pena de mim, tá? Mas, tipo assim, ela reclamando comigo que eu não tô comprando pão, que eu não tô comprando umas besteirinhas assim pra gente poder comer no café da manhã, pelo menos. Eu falo com ela, cara, só tem R$30 para usar o mês inteiro, a gente não chegou nem no meado do mês. E tu acha que eu vou ficar usando... Tu acha que eu vou comprar pão, cara? A gente só tem 1 quilo de arroz na despensa, não tem feijão, o feijão que tem é o que tá no congelador. Sabonete tá acabando, papel higiênico tá acabando. O arroz já vai acabar também. O frango tá acabando, não dá pra comprar ovo, porque ela também tava reclamando comigo, né, que eu não tô comprando ovo. Já faz um tempão que não tem ovo aqui em casa. Eu falo, cara, não dá pra comprar ovo, cara. A cartela do ovo tá de 12 a 15 reais. Eu já nem lembro qual o valor certo, mas acho que já subiu pra 15. Então, poxa, como é que eu vou comprar essas coisas se eu só tenho R$30, cara? Esse dinheiro aqui eu tô guardando pro que realmente for necessário. Arroz é necessário, feijão, alho também. O alho acabou, cara. O alho acabou. Como é que eu vou fazer? Sabonete, só tem um sabonete ali. Vou ter que comprar mais depois. Vou comprar hoje, inclusive. Comprar mais 2 sabonetes. E, porra, cada sabonete é R$2, cara. Olha que sacanagem, né, cara? Antigamente, eu acho que o salário mínimo, no tempo, até antes da pandemia, 2019, o salário mínimo acho que já tava nos 1.000 e pouco, acho que era R$1.100. E o sabonete era 80 centavos. 80 centavos. E agora o sabonete tá R$2, cara. Lá até tem alguns sabonetes de R$1, que são os mais baratos do mercado. Só que aqueles de R$1, eles são bem inúteis, porque você passa no seu corpo e ele não deixa sabão no corpo, sabe? Parece que ele é seco, entende? Então, poxa, eu vou comprar um sabonete de R$1, que ele não rende nada, e ainda por cima acaba rápido, não compensa, né? Então eu não vou comprar. Vou comprar o de 2 mesmo, que esse aqui eu sei que ele vai render alguma coisa. Então, pô, tá complicado, cara. Minha dieta essa semana foi arroz com repolho refogado, porque o repolho é barato de se fazer e dura bastante, né? Tipo assim, um repolho grande, deve ser cerca de R$4. Aí pra acompanhar eu compro 2 cenouras, que dá uns R$2 e pouco, eu acho.
coloco uma cebola para dar sabor e faço um refogado de repolho com cenoura e batata inglesa também, né? Porque às vezes tem promoção no mercado, quando a batata ela tá estragando, eles fazem uma promoção que bota tudo num saquinho lá, umas 3, 4 batatas e vende a R$1. Aí eu vou lá e compro um monte. Inclusive foi o que eu fiz e foi por causa disso que eu fiz o purê, né? Comprei uns 5 desses saquinhos de batata que normalmente, porra, iria quase pra, sei lá, cara, R$10, R$8, porque a batata inglesa é cara. E ela foi R$5, então foi uma baita economia. E eu comprei, cara, um monte de batata, eu fiz o purê. Só que quando eu fui fazer o purê, cara, quando eu tava fritando a cebola, né? Que eu ia fritar a cebola pra jogar. Depois que a cebola dourasse, eu ia jogar o purê. E aí o creme de leite, o leite, sal, manteiga, essas coisas todas. Nisso o gás acabou, cara. É complicado, né, mano? O gás acabou, mano. É complicado, cara. Então eu tô vivendo a base de arroz e repolho, né? Arroz e repolho refogado. O feijão ainda tá tendo, graças a Deus, né? Porque eu faço uma coisa que é o quê? Eu compro 1 quilo de feijão e eu faço isso 1 quilo de feijão, né? Eu cozinho aquele 1 quilo, separo em potes diferentes e coloco no congelador. Então ele dura bastante. Até porque é só eu e minha irmã em casa. Então a gente não usa tanto. É R$30 para usar o mês inteiro, só que é para usar entre 2 pessoas. A minha mãe, ela dorme no trabalho, ela só vem nos finais de semana. Tem finais de semana que ela não vem porque ela emenda no trabalho para poder ganhar um extra. Então eu só quero relatar, né? Eu só quero registrar que a minha vida tá complicada aqui, cara, em questão financeira. A gente... Antes... Cara, é isso que é até engraçado, né? Porque antes a gente tava podendo comer frango e ovo todo dia. E tava reclamando. Aí agora que tá comendo só arroz, feijão e repolho, agora tá agradecendo, né? Porque você já deve estar me perguntando aí, tá, cara, tu tá na merda aí, tu tá nessa situação complicada. Mas como você tá se sentindo? Como você tá levando isso aí? Como é que você tá aí nessa situação? E eu tô feliz, cara. Eu tô bem, né? É isso que eu tenho pra falar. E é por isso que eu tô falando, cara. Não é pra você ter pena de mim, porque eu tô feliz, cara. Eu tô fazendo o que eu gosto, né? Que eu tô testando sistemas aqui, eu tô configurando o meu atual sistema. Cara, eu joguei um monte de gameplay de Minecraft no lixo, cara, que eu ia usar no fundo dos podcasts. Mas eu joguei no lixo porque todo o sistema novo que eu instalava, eu não sabia mover o meu save, né, o meu mundo, pro outro sistema. Eu não sabia fazer isso. Então eu não vou mover uma gameplay que dias depois ela vai ficar obsoleta porque eu vou fazer uma outra gameplay do zero, sabe? Não funciona, não cola. Então eu apaguei todos e eu vou fazer uma gameplay do zero, só que agora eu vou continuar desenvolvendo. Porque agora eu vou estar numa distribuição, num sistema estável. Eu não pretendo sair desse sistema que eu tô agora, tá? Eu testei mais de 10, cara. Eu testei um monte. E eu pretendo escrever alguma coisa na comunidade. Ou talvez eu faça um podcast só sobre Linux. Mas não vai ser esse aqui. Porque esse é um assunto que nem todo mundo gosta. Nem todo mundo tem um vislumbre que eu tenho. E eu sei disso, tá? Então, eu tô feliz, cara, sabe? Porque eu posso estar passando dificuldade agora, mas eu sei, cara. Eu tenho a fé de que daqui a um tempo as coisas vão melhorar. Porque piorar, cara, é difícil. Pior do que já tá é complicado, mas... Tipo assim, a nossa luz foi cortada 2 vezes. E provavelmente vai ser cortada uma terceira, porque não tem como minha mãe pagar a conta de luz desse mês. A de luz e de água. E eu já falei com ela, mãe, se for pra priorizar entre luz e água, cara, prioriza a água. A gente não pode ficar sem água. Sem luz até dá pra ficar, até dá pra se virar sem luz. Agora, sem água, tu tá maluca? Não dá pra ficar sem água. Então, talvez a nossa luz vai ser cortada de novo. E a internet... Eu não sei se a internet vai ficar fraca de novo, porque esses dias aí minha internet ficou muito fraca. Só que ela ficou fraca assim por... A data de pagamento venceu, né? Tinha que pagar no dia tal e já fazia quase um mês que não foi feito pagamento. Então a internet ficou muito lenta e estão aplicando multas lá. Não vou nem falar o nome da empresa aqui, mas eu acho que isso não pode.
Tipo assim, ele tá demorando a pagar, então vai pagar uma multa. Eu acho que isso não pode não, cara. Mas fazer o que, né? A gente tá no Brasil. Brasil. I live in Brazil. Então eu tô feliz, cara. Porque, querendo ou não, um dos meus sonhos, ele foi realizado. Graças à minha mãe. Um dos meus sonhos foi realizado. Se você me ouve aí, anos atrás, você lembra que eu falava isso. Eu falava que o meu sonho era ter o meu próprio quarto. Porque eu nunca tive meu próprio quarto na minha vida. Eu nunca tive. Nunca. Eu nunca tive um quarto só meu. Um quarto que eu tivesse privacidade. E a minha mãe não briga comigo quando eu tranco a porta, não, cara. Quando dá de noite assim, eu fecho a porta do meu quarto e tranco. E ela não fica reclamando, ela não fica brigando comigo. Então, o meu sonho de ter o meu próprio quarto, ele foi concretizado, ele foi realizado graças ao esforço da minha mãe, cara. Então, por que eu ia ficar triste, mano? Por que eu ia ficar reclamando? Você tá comendo coisa... Você não tá comendo direito, não tá se nutrindo direito. E talvez alguns problemas aí que você tá percebendo, umas limitações no seu corpo, talvez a causa seja essa. Tô nem aí, cara. Assim, gente, o sofrimento é temporário, sabe? Essas coisas são temporárias. Em 2020, cara, eu achava que a minha vida era só aquela merda que tava sendo e que a solução era o suicídio, cara. Sério, eu tava muito negativo de 2020 pra 2021. Eu entrei numa onda de negatividade muito destrutiva. E no início de 2022, essa coisa voltou a ir pro fundo do poço. Eu voltei a ficar mal no início de 2022 por causa de umas coisas ruins que aconteceram naquele momento, né? Umas coisas envolvendo eu e meu pai, né? Que eu tava trabalhando com meu pai. E como eu tava já com meu próprio dinheiro, eu tinha algumas curiosidades, né? Curiosidade de experimentar uma certa droga. Aquela que... Camonha, né? A camonha. Você entendeu qual droga eu tô me referindo. Aí meu pai descobriu que eu tava experimentando a camonha com meu próprio dinheiro, tá? É bom deixar isso claro, porque eu tava trabalhando no meu pai, então eu usei meu dinheiro, comprei uma camonha de 5, me juntei com outros meus colegas aí, cada um inteirou um tanto, eu e mais 2. Compramos seda, cigarro pra fazer balão e experimentamos aí numa pracinha. Então tava lá fumando camonha com outras 2 pessoas. E eu tava tendo essas experiências aí, cara. Eu já experimentei essa merda já. E por eu ter experimentado que eu sei que é uma merda, sabe? É uma coisa que infrutífera, sabe? Porque é uma droga que ela só te mistura com gente que, porra, não tem nada a acrescentar na sua vida. E se de qualquer forma você não quer ter nada a acrescentar na sua vida, vai fundo, cara. Viva na inércia, até que a responsabilidade pese sobre a sua cabeça. Mas enquanto que ela não pesou, enquanto que você ainda não sentiu o peso da responsabilidade, do compromisso, continue com a sua camonha aí, beleza? Mas, cara, eu acabei vivendo umas coisas complicadas ali, então a minha vida ela já esteve pior. E eu não tinha um quarto próprio onde eu pudesse trancar as portas e chorar. Eu não tinha isso, cara. Eu tinha que chorar baixinho. Eu tinha que sair de casa e sentar num banco de praça molhado pela chuva e ficar olhando pro céu. Depois eu andei. Eu lembro que teve um dia que eu tava muito mal, cara. Eu simplesmente botei Sérgio Sampaio nos ouvidos lá. Tava ouvindo um álbum do Sérgio Sampaio. Acho que tava ouvindo 2 álbuns dele. E eu só fui andando, cara. Teve um local lá, só fui andando. Até que eu encontrei uma entradinha assim, que levava uma ponte. Você subia aquela ponte e tinha uma trilha de trem. Aí eu parei no meio daquela ponte ali, fiquei olhando aquelas trilhas ali de trem, fiquei olhando pra baixo assim. E pensando, né, em me jogar, eu planejando, tipo assim que passar um trem aqui, eu me jogo daqui de baixo. Aí o trem vai lá e... né? Eu me jogo no trem. Eu tava pensando nessas coisas. Eu tava lá ouvindo Sérgio Sampaio e pensando nessas coisas. Sérgio Sampaio com aquela melodia bonita lá. Não tem nada mais lindo do que ser independente e poder olhar, sonhar. Nananana.
Assim, sinceramente. Falei tudo, cantei tudo errado, cara, porque eu não lembro qual é a letra, mas tem isso, né? Não tem nada mais bonito do que ser o que se sente. Ai, meu Deus do céu. Sérgio Sampaio, caramba. Eu vou voltar a ouvir o Sérgio Sampaio. Não sei porque eu parei de ouvir as músicas dele, cara. São muito bonitas. É aquela, eu quero é botar meu bloco na rua, ginga, botar pra gemer, eu quero é... essas músicas antigas são muito boas, cara. Então, de qualquer forma, eu tenho arroz pra comer, eu tenho feijão, cara. Eu tô satisfeito, sabe? Tô satisfeito, é isso que eu tenho e tô feliz, cara. Poxa, eu tenho meu próprio quarto, eu tenho meu computador, eu tenho internet, eu tenho um microfone, eu posso gravar podcast, eu gosto disso aqui. Então por que eu vou ficar feliz? Por que eu vou ficar triste, cara? Por que eu vou ficar me lamentando? Ah, minha vida tá tão triste. Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Cara, por que eu vou fazer isso, cara? Por que eu vou fazer isso? Não sei, né? Não tem motivo nenhum, sabe? Eu tô parando de me lamentar. Vocês já perceberam isso, né, cara? Eu não quero fazer aquilo que eu fazia nos meus podcasts antigos, que eu só ficava falando do quão merda a minha vida era e do quão merda eu era e de como eu não vejo solução nenhuma pra isso. E eu só tô vivendo porque eu tenho medo de morrer. E caralho, cara, só coisa negativa, só coisa, né? Que naquela minha fase ali, cara, realmente eu tava a minha cabeça, ela tava numa fase muito punk. Eu tava numa fase que realmente a ideia de suicídio não era só uma piada, sabe? Não era só uma coisinha engraçada, não era só uma coisinha fofa. Suicídio, ele tava entrando naquela zona de planejamento. Eu tava me convencendo de verdade de que aquela era a solução, né? E por que eu tava com um pensamento muito nisso? Porque a minha cabeça, as minhas emoções, o meu coraçãozinho ainda tava muito ligado no meu pai, né? Cara, meu pai fez muito mal pra mim, cara. Mas não é que ele batia na minha mãe, não. Meu pai foi um péssimo exemplo. Mas ele não foi o monstro que você imagina aí na sua cabeça. Sabe aquele arquétipo daquele pai monstro, irresponsável, merda? Então, meu pai não é esse arquétipo aí. Que bate na mãe, que bate na mulher, que trai a mulher, que bebe, depois chega em casa bêbado e bate nos filhos. Meu pai não foi isso, não. Ele até batia na gente, mas quando a gente fazia alguma merda, ou então quando ele simplesmente achava que a gente fez alguma merda. Tipo assim, você me respondeu e eu não fazia ideia do que era aquilo. Como assim eu te respondi? Do que você tá falando? Aí eu levava uma surra de chinelada até ficar com uma marca preta nas pernas. Porque eu fiz uma coisa que eu não sabia que eu fiz, mas aparentemente eu fiz uma coisa errada, né? Se ele tá falando que eu fiz, então eu fiz, né? É meu pai, vamos fazer o quê? Vamos reclamar? Vamos acionar o Procon? Aí, Procon, ó, serviço aqui tá foda. Então eu tive esses problemas no passado, mas o meu eu do presente, ele tá amadurecendo, cara. E ele acordou, né? Pode-se dizer que eu acordei. Eu entendi que não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar se lamentando, cara. É parar de pensar nas merdas da vida e começar a pensar nas soluções, cara. Tipo assim, a vida tá ruim? Tá, mas... E aí, cara? O que tu vai fazer quanto a isso? Porque isso aí vai continuar sendo ruim, cara. Ó, você vai continuar reclamando aí. As coisas vão continuar acontecendo dessa forma ruim que tá acontecendo. Tu vai ter que fazer alguma coisa uma hora, né? Uma hora a vergonha na cara vai bater e tu vai tomar uma decisão. Porque isso aí não vai se mudar sozinho, meu parceiro. Isso aí vai continuar essa merda aí que é. Tu vai fazer o quê? E aí? Já pensou em alguma coisa aí? Alguma alternativa a respeito disso aí, cara? Isso aí vai continuar sendo o que é. E vai fazer o quê, né? Então eu tô começando a pensar assim agora, né? Praticidade é o nome. Eu tô começando a ser mais prático com a minha vida. Eu tô começando a parar de reclamar, cara. Eu tô mais feliz. É o que eu posso dizer. Eu tô mais feliz, tá, gente? Então não tenham pena de mim. Realmente a situação tá difícil. Tô passando por umas coisas complicadas aqui em casa. Coisas complicadas financeiramente.
E tá complicado, cara. Assim, isso interfere também em alguns objetivos, porque alguns dos meus objetivos requerem que eu me alimente bem. E sei lá, cara, eu não posso fazer nada, isso não tá nos meus controles. Então, há caráter de registro. Talvez a minha luz seja cortada outra vez. Talvez eu desmaie por falta de nutrição. Sei lá, cara. Mano, isso é história de vida, cara. Fazer o quê, velho? Sabe? Quem sabe no futuro eu entro na onda daqueles caras lá que entra em podcast e fala: Ah, eu passava dificuldade na minha vida. Ah, era tão difícil na minha época de infância. A gente não tinha muito bem o que comer. A gente tinha que comer calango. Eu comia calango quando era menino. Quando era menino eu comia calango. É os calanguinhos, todo mundo corre atrás do calanguinho, corre o calanguinho, todo mundo comia calanguinho pra comer. A gente só tinha calanguinho pra comer. E hoje eu sou presidente do Brasil, faz o L. Quem sabe, né, cara? Porra, quem sabe um dia. É como fala aquela música lá, acho que é a música do Realidade Cruel, a música Quem Sabe Um Dia. Pois é. E eu tô feliz, cara. Eu tenho um computador que funciona perfeitamente, né? Eu tive que fazer umas configurações bem rígidas para ele funcionar da forma como ele deveria funcionar, mas o importante é que tá funcionando. E só dar um disclaimer sobre isso aqui, cara. Eu testei um monte de distribuição. Eu vou só citar alguns nomes, porque nesse momento eu vou para um próximo quadro. Hoje vai ter leitura de e-mails. Pois é. Hoje temos o Peixe Boi. Peixe Boi, moleque! Peixe Boi tá junto aí, ó. Me enviou e-mails mês passado, há meses aí que eu não leio e-mail do Peixe Boi. Me desculpe, cara. Desculpa aí. Mas, cara, eu testei OpenSUSE Leap, né? Porque eu não quero distribuições rolling release. Eu instalei o Arch Linux aqui puramente para aprender a instalar e pós-instalar, mas não para ficar, justamente porque ele é rolling release. O motivo pelo qual eu saí do Manjaro é porque ele é muito fácil, vem tudo muito auto configurado, tudo muito polido, bonitinho, e eu queria uma coisa mais desafiadora e mais manual, né? E graças a essa minha decisão, eu aprendi muita coisa, cara. Eu aprendi a customizar a interface gráfica, assim, a customizar não só a interface gráfica, mas o gerenciador de janelas, né? Que são coisas diferentes. Quais acho que eu já desisti de listar aqui, cara, mas do lado Ubuntu e Debian, né, da vida. Eu testei o Debian com LXDE, LXQT, XFCE e acho que só, né? Acho que eu não cheguei a testar KDE, não. Então, o Debian eu testei com LXDE, LXQT e XFCE. E eu saí do Debian porque ele parecia estar muito pesado no meu computador, né? Ele não conseguia fazer alguns processos muito bem. Isso estava bem estranho. O Ubuntu, eu testei alguns flavors do Ubuntu, que é o Ubuntu Unity, Xubuntu, Lubuntu e só, né? O Ubuntu Desktop eu não cheguei a testar porque ele é muito pesado, né? Então não deu. OpenSUSE Leap eu já falei. Eu acho que... Caraca, agora eu não tô lembrado, cara. Tem outros aí, cara. Tem o Crunchbang, tem o... acho que é Antit, sei lá, cara, que é uma distribuição Linux baseada no Debian. E ela não tem interface gráfica, ela só tem gerenciador de janela. Que é o Window Manager, né? E dá pra eu escolher lá umas 5 Window Manager diferentes pra usar com o Antit. Testei o Devuan, que é o Debian sem o systemd. Tem muita gente que... Na área Linux tem muita gente que é pirada com o systemd. Que não gosta do systemd porque ele parece que ele é muito invasivo. Ele vai contra a filosofia de software livre, sei lá, cara. Eu tô pouco me fudendo, tá? Porque na área de tecnologia eu adoto uma postura pragmática. Ou seja, cara, eu não me importo qual a filosofia que tá por trás disso aqui. Se ele funciona, eu quero usar, né?
Ah, não, mas ele não usa essa distribuição aqui, ela não usa completamente software livre, ela tá usando alguns drives proprietários. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou usar, sabe? Porque pra mim funciona. Todas as minhas distribuições eu fiz a instalação com drivers proprietários. Porque os drivers de código aberto são muito ruins, cara. São muito ruins, cara. Poxa, o meu computador fica pesado, ele fica lento, fica lagado, mano. Tem que ser proprietário e ponto final. E agora que esse disclaimer foi dado, cara, a distribuição Linux que eu tô usando atualmente é o Xubuntu, né? Que é um dos flavors do Ubuntu. Eu até tava conversando com o Burdão, eu falei, cara, eu quero fugir de Ubuntu, eu quero fugir a todo custo. E no final das contas eu acabei vindo para Ubuntu mesmo, porque é aqui que eu pude experimentar um XFCE polido, um XFCE que ele não fica pesado no meu computador, igual no Debian. O XFCE do Debian é muito pesado no meu PC, não funciona direito. E o Ubuntu tá funcionando perfeitamente, o Xubuntu, né? Então agora nós vamos para leitura de e-mails. Vamos fazer um corte aqui, vamos fazer uma transição, porque neste momento você vai para leitura de e-mails. Muito bem, senhores, estamos voltando aqui agora para a leitura de e-mails. E o e-mail dessa vez é do Peixe Boi, né? A vaca é do Peixe Boi. É, cara, Peixe Boi tá aqui já. É o que compõe a leitura de e-mails desse podcast. Então o título é Delírios de uma noite de insônia, Como é possível eu me expressar? Né? Ele já fez outros e-mails com o título Delírios de uma Noite de Insônia, alguma coisa assim. Então, é como se fossem séries diferentes, né? São temporadas. Aguarde a próxima temporada em que o Peixe Boi dará continuidade, né? Para a próxima temporada. Então, vamos lá, começando. Este talvez seja o meu último e-mail pelos próximos 1,5 meses. Eu não sei se ele quis dizer 1 a 5 meses... ou se ele quis dizer meio mês, né? Não sei. Continuando. Ou até resolver o problema que explico brevemente no texto a seguir. Opa! Fiquei pensando sobre a forma como escrevemos. Utilizamos uma sequência de símbolos para representar algo. Isso é incrível. Em algumas linguagens antigas, símbolos únicos representam um conceito completo, como kanji japonês para pessoa. Já nós usamos uma sequência de caracteres para um conceito só. Não posso dizer muito sobre a escrita asiática, pois essa é apenas uma pequena parte do que sei. No entanto, sabemos que ela existiu devido aos desenhos em cavernas e aos antigos escritos, como os do Egito. E embora minha compreensão dessas línguas seja bastante limitada, minha compreensão sobre como elas funcionam também é. Mas estou tentando entender. Realmente o kanji... Cara, isso é bem difícil você estudar o hiragana e o katakana, né?
Mas quando você vai pro kanji, meu irmão, assim, são poucas pessoas que usam kanji no Japão, né? O kanji, ele não é muito usado no contexto social. Ele é mais usado pra realmente dar significado pras coisas. Quando você... É tipo... Vamos lá, você joga um RPG e você vai criar um clã. Aí tu começa a pensar no nome de um clã, né? No nome pro seu clã. Você não vai botar um nome qualquer, né? Você não vai botar lá Flavinho do Pneu. Se você for um adolescente estúpido que consome muito meme na internet, talvez você coloque. Mas se você for um ser humano que pensa com os dois lados do cérebro, você entende que aquele clã é muito especial pra você. Então você quer um nome que seja simbólico. Aí você vai começar a pensar em referências, tipo, sei lá, grupos Nihil. Sei lá, você vai colocar alguma coisa assim, porque Nihil em latim é nada, né? Ou então você vai colocar o número 44, que eu acho que esse número ele tem a ver com Jornada nas Estrelas. É o número da resposta pra tudo. Alguma coisa assim. Eu só vi na internet. Mas você vai querer colocar alguma coisa simbólica que... E vai querer colocar referências também, né? Para que outras pessoas possam entender aquela referência. Por exemplo, se eu fosse criar um clã no RPG, eu colocaria o nome de Kogarasumaru. Mas não tem nada a ver com simbolismos e nada. É mais que eu vi no anime Air Gear. É um anime que eu gosto muito. E Kogarasumaru eu acho que é uma junção. Simboliza uma espada japonesa, mas também simboliza uma outra coisa. É o nome que o Ikki, o Minami Ikki, ele colocou no seu grupo de... Eu esqueci o nome que se dá, cara, mas são um grupo de pessoas que usam AirTrags. Ah, cara, eu não lembro. Faz tempo que eu assisti esse anime. Já assisti esse anime umas 10 vezes, mas eu não lembro. Puta que pariu. Vamos continuar aqui o e-mail dele. O vizinho resolveu mover os seus móveis agora. Nossa, muito obrigado, vizinho. Tá atrapalhando o meu podcast, né? Será que eu já li essa coisa aqui? Não. Tudo isso começou essa semana, quando tive minha internet cortada por não pagar a conta. Cara, tô passando por isso também, cara. Eu fiquei uns dias aí com... Uns dias não, fiquei pouquíssimos dias. Porque uns dias parece que é muitos dias. Mas com a internet muito fraca, porque não paguei a conta também, né? Não pagamos aqui, cara, tá difícil. Eu expliquei no início. Internet cortada por não pagar a conta, ser pobre é foda. Só falta cortarem a água e a energia, Deus me proteja. Com os poucos kbps da rede móvel, só consigo abrir alguns sites que geralmente demoram uma eternidade para carregar. Nessas condições propícias para divagações e pensamentos levianos, realmente é uma condição muito propícia para divagação. Agora, pensamentos levianos nem tanto, mas sempre que a luz acaba, cara, eu leio o livro. É incrível isso, né? Quando eu tenho energia, quando eu tenho internet, eu não tô lendo livro. Mas quando eu tô sem luz... Cara, eu terminei de ler o Diário de Anne Frank e Lolita, porque eu tava numa situação sem luz. Olha só, cara. Aí a luz volta e, pô, é difícil de ler, cara, é difícil. Até mesmo os livros infanto-juvenis, que são bem levinhos, são bem divertidos de se ler, né? Não são aqueles livros didáticos, quem pensa enriquece. Não é isso, cara, é um livro divertido e engraçado. E até isso é difícil de ler quando você tem a comodidade tecnológica ao seu redor. Nessas condições propícias para divagações e pensamentos levianos, comecei a me abstrair com pensamentos que geralmente me perturbam, me deixam atordoado e resultam em notas baixas, já que não consigo me concentrar no que devo fazer. Como também não consigo dormir, a situação é desagradável. Então decidi me deixar levar e passar meia hora babando com uma expressão idiota no rosto, enquanto estou em transe, só por diversão. Ou talvez isso seja o efeito estranho da fumaça da maconha do vizinho. Pode ser, cara. Tu tá fumando maconha por tabela, cara. Olha só que bosta, cara. Nossa, eu já fumei muita maconha por tabela, cara. Porque onde eu morava, as pessoas fumavam maconha em todo lugar. Então, eu pegava a rua lá do mercado, que era uma rua grandona que todo mundo pegava aquela rua. E naquela rua tinha umas 5 bocas de fumo, sabe? Umas 5, assim, barraquinhas vendendo droga diferente. Eu fico me perguntando como que cocaína lucra tanto, porque, tipo assim, pod 2 é um saquinho, assim, é R$2, cara. Os caras ficam com 1 quilo de cocaína, sei lá, não parece que há tanto lucro assim, ou parece, tá, eu não vou devagar muito sobre isso, porque agora eu tô me sentindo um pouco idiota.
Mas enfim, ficava ali uns 3 a 5 em cada boca de fumo fumando maconha. Porque eles acendem um cigarro de maconha e ficam repassando entre eles, né? Aí fica lá naquela brincadeira lá de fumando. Vamos fumar, 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 sorrir, sorrir. Viajar para onde for. E eu ficava sentindo aquele cheiro forte de maconha, cara. Nossa, não sei como eu não chapeio aquilo ali. Continuando. São pensamentos rápidos que logo se transformam em algo sem conexão. Pensamentos do tipo Doritos que se dobram e viram uma malha hiperbólica que se desmancha como papel higiênico na água. Caralho. Bem, é uma viagem louca. Aliás, é também o mais próximo que cheguei do mundo das drogas. Mas foi assim que cheguei a uma dor de cabeça, quando me perguntei o que é a língua que falo e como ela surgiu. Cara, fuja do mundo das drogas, tá, cara? É complicado de eu falar isso, né? Porque a gente tem essa curiosidade. Pelo menos eu tive uma curiosidade muito forte. Todos os meus colegas da escola, todos não, mas a extrema maioria, se fosse estimar em uma porcentagem, talvez 90%. Todos eles usaram algum tipo de droga, ou entraram para a vida do crime, ou morreram porque estavam na vida do crime, ou então agora são pais de família, né? Transaram muito cedo, sem camisinha, e agora são papai e mamãe. E vão criar uma família, assim, vão criar filhos, assim. Pessoas, vizinhos na rua também, né? Algumas crianças que cresceram comigo, que brincaram na rua comigo, já são mães, né, cara? Isso, eu fico muito pensativo com isso. Eu acho que eu já falei num dos podcasts passados aí, cara, que eu fui lá na rua, numa das ruas onde eu morava, eu fui lá ver meu avô. E uma colega minha, cara, que cresceu comigo na igreja, cara. Ela tava com um barrigão, mano. Eu olhei aquilo ali, eu falei com ela, né, cumprimentei, mas que esse tipo de coisa a gente não fala, né? A gente só fala, meu Deus, você destruiu a sua vida, agora você não pode mais focar em crescimento pessoal, porque agora você vai estar criando uma criança. Esse tipo de coisa a gente não fala, a gente não pode falar. Não pode falar. Não deve falar. A gente guarda pra gente. Olha a pessoa fazendo erro e guarda pra você pra que você também não faça. Mas fica longe das drogas, cara, porque não acrescenta em nada, cara, sabe? Não acrescenta. Realmente maconha dá uma onda bacana quando você fuma entre amigos, entende? Cacete, mano, esse vizinho, porra, tá fazendo barulhão, cara, com os móveis dele. Mas a maconha é divertida quando você fuma com outras pessoas que você conhece, que você tem afinidade e que vocês... Porque qualquer coisa, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Então, se um amigo ele conta uma piada bem sem graça, tipo... por que uma galinha atravessou a rua? Pra chegar do outro lado. E vocês estão rindo pra caralho. Vocês estão rindo muito. Porque não tem graça. Mas ali vai ter muita graça. Tá entendendo? Então eu já experimentei álcool, cara. Eu já ingeri bebida alcoólica. Até chegar a um ponto em que a minha testa fica quente. Eu sinto uma pressão na minha cabeça. E eu fico tonto. Não consigo ficar em pé. Mas eu acho que eu não cheguei ao ponto de me embriagar, porque eu me lembro disso. Eu me lembro das sensações, eu me lembro do que eu falei, e também eu tinha pleno controle sobre as coisas que eu estava falando, e eu tinha um ligeiro controle sobre os movimentos do meu corpo. Então acho que eu não cheguei a um estado de embriaguez, mas eu devo ter chegado a pré-embriaguez, por causa da sensação de tontura, da pressão na cabeça e do rosto quente. Não é só a testa, o meu rosto inteiro estava quente. Né? E eu fiquei só nesse estado aí. E vou te falar, é pela maconha te aproximar, assim, ela só ficar legal, ela só ser divertida quando você tá fumando com outras pessoas, é que faz não valer a pena você experimentar, cara, porque todas as pessoas que fumam maconha em grupo não tem nada a acrescentar na sua vida, cara. No sentido de crescimento pessoal, no sentido de construir um futuro, cara. Construir um bom futuro, sabe? Você dificilmente vai ver uma pessoa de sucesso fumando maconha. Porque essas pessoas já, por natureza, elas já não gostam. Elas já têm uma
uma repulsa com maconha. E por quê? Porque se essa pessoa cresceu em favela, assim como eu, ela viu lá que somente gente que era mau exemplo, somente essas pessoas estavam fumando, somente essas pessoas estavam consumindo aquilo ali. E de bebida, só bebia álcool as pessoas que também eram mau exemplo, as pessoas que não tiveram uma boa construção, né? Não foram inteligentes na fase da adolescência, na fase adulta, não foram inteligentes e tiveram uma vida ruim, né? Tem uma vida ruim. E bebe álcool para dar uma disfarçada, cara, para dar uma distraída da vida ruim que tem, né? Fica longe disso, cara. E eu não entendo vocês, cara. Aqui, olha só, eu vou repetir isso aqui, ó. São pensamentos rápidos que logo se transformam em algo sem conexão. Pensamentos do tipo Doritos que se dobram e viram uma malha hiperbólica que se desmancha como o papel higiênico na água. Cara, quando eu tô nos meus momentos de divagação, nos meus momentos de pensamentos, eles não costumam ser levianos, eles não costumam ser rápidos. Eu entro num estado de estabilidade, né? Meu corpo inteiro fica... Parece que eu perco a sensibilidade do meu corpo e apenas aprecio a vida, apenas aprecio aquele momento. E quando eu chego num estado de relaxamento constante, aí sim eu começo a pensar na minha vida, eu começo a pensar, cara, o que eu vou fazer hoje lá naquela parada? Cara, o que tá faltando no meu podcast, cara? Eu sinto que tem alguma coisa faltando, acho que dá pra eu mexer em mais alguma coisa, só que eu não sei no que eu posso mexer. Cara, será que vai valer a pena tudo isso que eu tô fazendo, cara? Será que tem algo que eu não tô fazendo direito? Sabe, eu começo a pensar nessas coisas, ou então eu começo a pensar no sentido da vida. Sei lá, cara, mas eu não penso em coisas idiotas, tipo o quê? Tipo o quê? Doritos que se dobram e viram uma malha hiperbólica que se desmancha como papel higiênico. Mas sei lá, vai de cada um. O que é a língua que falo e como ela surgiu? É a pergunta dele. Continuando. A resposta ainda não está clara. Comecei a explorar NLP, aí ele colocou aqui, processamento de linguagem natural, para tentar brincar com as palavras semelhantes ao que os chatbots de nível ChatGPT fazem. No entanto, esses modelos consomem muita capacidade de processamento e energia. E outra, cara, é o pior tipo de processamento. Eu acho que eles consomem processamento gráfico. Por isso que empresas, tipo a OpenAI, as empresas que desenvolvem a tecnologia do ChatGPT, ou então de inteligência artificial com chatbot, essas empresas usam placas de vídeo diferentes das placas de vídeo que a gente usa. São placas de vídeo que custam milhões de dólares que a Nvidia produz, sabe? Placas de vídeo ultra potentes que botam uma RTX 4090 pra mamar, basicamente. Porque os caras gastam realmente milhões de dólares nessas placas de vídeo, porque é necessário você ter placas de vídeo ultra potentes para desenvolver essas tecnologias, né? E realmente é processamento gráfico, né? Ou então é algum processamento, é alguma tecnologia que só tem placas de vídeo, que o processador não dá conta disso. Vamos lá. No entanto, esses modelos consomem muita capacidade de processamento e energia. Envolveu uma fortuna em muitas pessoas para desenvolver algo assim. Sim, verdade, é o que eu acabei de falar. No entanto, de novo, essa não é minha intenção. Só desejo compreender como seria possível criar um modelo que se baseasse em formas geométricas, em vez de depender de bases de dados. Porque tudo hoje em dia é sobre base de dados isso e aquilo. Eu quero entender como 1,5 kg de matéria biológica consegue ser tão foda a ponto de, por si só, modelar o conceito de comunicação e uma forma de linguagem para interagir com a natureza, a ponto de moldá-la, e é de tal maneira que alguém é capaz de destruir o próprio planeta que a originou só com o poder de palavras. Cacete. Então tá, aqui a gente começou a perceber que aparentemente o peixe-boi não pensa somente em coisas rápidas e levianas. Caralho, meu irmão, que porra é essa, cara? Eu não tô entendendo nada, cara.
Tudo isso me conduziu a estudar o desenvolvimento do cérebro, desde o feto até um indivíduo de 23 anos que refletiu sobre tudo isso. Caralho. Um dia desses eu escrevo sobre como eu odeio a faculdade. Até a próxima. Poxa, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. E tá aí. Um e-mail que eu adoraria ouvir, cara. Que eu adoraria ler. Um e-mail enaltecendo o ódio à faculdade, ao sistema de ensino brasileiro. Caraca, isso seria maravilhoso. Até porque eu fiz uma gravação só sobre isso, cara. Eu vou te falar, aquela gravação ficou muito boa. Às vezes eu ouço ela. Às vezes eu ouço minhas gravações. Especialmente é que eu falo sobre aquela faculdade que eu visitei, mano. Vai lá, eu acho que é a gravação 44, eu acho. Ou 47. É uma das gravações passadas aí que eu falo sobre o meu ódio a... Na verdade, a minha decepção, né? Eu me decepcionei com aquela faculdade. Eu pensei que era uma coisa diferente, uma coisa grande. E tanto que uma pessoa até fez um comentário lá muito útil, um comentário muito produtivo, em que essa pessoa fala: olha, cara, isso que você presenciou aí, na verdade, isso é comum em faculdades da área de humanas, né? Agora, se você for pra área de exatas, você não vai ver essa fuleiragem toda. Porque ninguém sobrevive a cálculo 1. É o que ele falou. E eu fiquei ansioso, cara. Eu queria poder visitar uma faculdade de exatas, né? Uma faculdade... Eu queria poder presenciar, né? Aulas de exatas, como é que funcionam. Caraca, seria muito maneiro, cara. Ser ouvinte lá numa faculdade de... Numa aula de engenharia da computação. Ou de ciência da computação. Caralho, moleque. Seria do caralho, cara. Seria maneiro. Mas eu fui ouvinte numa aula de ciências sociais. Eu não tô desmerecendo, tá? Não tô desmerecendo. Cada área é uma área. Um cientista da computação nunca vai exercer o trabalho de um cientista social da forma como o cientista social exerce. Esse é o fato. Cada um tem a sua função no mundo. O cientista social faz ciência social. O cientista da computação faz ciência da computação. E muitas vezes a ciência da computação acaba ajudando no trabalho do cientista social. E o trabalho do cientista social acaba ajudando o cientista da computação a... Porra nenhuma, porque ciência social é inútil. Tô brincando, cara. É brincadeira, caralho. Então tá certo, olha só, cara. Coisa linda. Leitura de e-mail, cara. Deixa eu mover aqui para... Mover para outros. Mover somente... Caraca, não sei como é que faz pra... Ah, tá, mover pra pasta. Tá aqui. E-mails lidos. Pronto. Muito obrigado aí, ô Peixe Boi, pelo seu e-mail. E a gente tem e-mail também, gente, ó. E-mail do... que eu não vou ler aqui, não. Eu vou ler no próximo, né? Caralho, eu tenho que cortar isso aqui. Puta que pariu, eu falei o nome do cara. Eu vou cortar. Cacete. Aí, tá vendo? Uma merda. Uma merda. Agora eu vou ter que editar essa merda. Vou ter que ficar localizando isso aqui. Mas tá certo. Muito obrigado aí, cara, você que me ouviu até aqui. E novamente eu vou falar, por favor, não sintam pena de mim, né? No passado eu até tinha isso, cara. Que eu ficava falando... Eu falava muito da minha vida, só que eu falava no sentido de desabafar, no sentido de insatisfação, frustração com a vida. Hoje em dia eu não tenho frustração com a vida. Eu não tenho... Assim, eu tenho minhas frustrações. Mas com a vida em si, com o ato de viver, eu não acho mais que é uma coisa horrível, que é o inferno e que eu não consigo sair. A realidade é que eu não quero sair. Porque assistir documentários, assistir essas coisas na internet, né, cara? Conhecer outras áreas... Assistir um documentário sobre as ações da Polícia Federal não me ajudou somente a entender as ações da Polícia Federal, mas abriu minha mente para descobrir que existe uma realidade onde há ações de uma Polícia Federal, sabe? A minha mente se abriu. Assisti a um documentário sobre a migração dos gnus, né, que acho que é a maior migração do planeta, ou uma das maiores. Talvez perde para a migração das borboletas, eu não sei.
mas os gnus são muito coordenados, a forma como eles funcionam, como eles se movem, como a sociedade entre os gnus funciona é muito semelhante entre os passarinhos também. Como que dezenas de milhares de passarinhos conseguem voar pelo céu sem um ficar chocando com o outro. Então é a mesma lógica que os gnus seguem. Entender a migração dos gnus não me ajudou somente a entender a migração dos gnus, mas abriu a minha mente para uma nova realidade em que no meu planeta existem gnus. E no meu planeta existem gnus que se locomovem em grande quantidade com uma coordenação surpreendente. Ou seja, eu descobri que existe uma natureza, sabe? Porque o meu conceito de natureza era uma coisa muito pequena. O meu conceito de animais, de realidade, de profissões, sabe? Essas coisas era uma coisa muito pequena. E é por isso que o adolescente, ele é muito perdido na vida, cara. Porque quando você é jovem, o seu conceito sobre as coisas ainda é uma coisa muito pequena, então não dá pra você ter convicção de nada, sabe? Quando você assiste documentários diferentes, quando você vive coisas diferentes na vida, você se aventura, você vive um monte de coisas, então a sua mente está muito mais aberta, você entende muito mais como o mundo é, como o mundo funciona, o que existe nesse mundo, sabe? A natureza pra você tem um conceito muito maior do que a natureza para os jovens que ficam trancados dentro de casa jogando videogame e nunca tomam iniciativa para nada, gostam de uma garota, mas não chegam nela, não dá em cima. Sabe, são pessoas que não se arriscam para nada nessa vida porque estão constantemente vivendo em uma zona muito confortável. Então essas pessoas vão crescer com uma mente, com uma percepção do mundo muito pequena. E quando chegarem na idade em que precisam tomar uma decisão, essas pessoas vão se sentir muito desconfortável, muito perdida e eventualmente vão pensar que a solução é o suicídio, que é o meu caso, né? Mas agora eu tô abrindo a minha mente e... Quer saber de uma coisa? Tá difícil, tá doloroso, tá frustrante, cara. Às vezes dá raiva, cara, dá vontade de chorar, mas dá vontade de chorar de raiva, não é chorar de tristeza, cara. Ultimamente eu tenho quisto chorar de raiva. Porque, poxa, eu tenho que ficar comendo pouco pra poder sobrar, pra comida poder durar até semana que vem. Daí eu como um pratinho de arroz com feijão e repolho. A quantidade que eu quero comer eu não posso comer porque eu tenho que fazer isso aqui durar porque eu só tenho R$30 pra usar um mês inteiro. E agora o gás acabou, como é que eu vou fazer? Dá raiva, cara. Dá vontade de chorar de raiva. Dá vontade de socar a parede. Exclamar palavrões, cara. Porque, putz, grila, cara. Como que pode ser tão difícil assim, cara? Como que viver pode ser tão frustrante, cara? Mas aí a gente se acalma. A gente respira. E aceita que é só uma fase, cara. Logo passa. Logo as coisas melhoram, a situação melhora. E a gente vai estar fazendo outras coisas. E o vizinho tá quebrando parede. Então eu vou finalizar esse e-mail por aqui, tá? Temos aí 1h11 de podcast. Tá bom pra você ou tu quer mais? Tu quer mais? Porra! Então tá, gente. Muito obrigado aí por você me ouvir até aqui. Agora eu vou fazer o meu café no micro-ondas, cara. Porque não tem gás, cara. Não dá pra eu fazer café, cara. Eu vou ver aqui no YouTube como é que faz pra fazer café no micro-ondas. Como é que faz pra esquentar água no micro-ondas e fazer o meu cafezinho. Tomara que fica bom, né? Se não ficar bom, aí é chato demais, cara. Mas viver sem café não dá, cara. Café é muito gostoso. Muito gostoso café. Café é gostoso. Então tá certo. Obrigado por você ter ouvido até aqui. E não tenham pena de mim, tá? Eu tô feliz. Eu tô bem. Eu tô esperançoso. Eu permaneço esperançoso. Permaneço otimista. Permaneço bem, tá? É isso. Tchau, tchau.